Boa tarde, hoje é quarta-feira, 23 de março e o Senado Notícias está no ar. Após 2 anos de interrupção devido à pandemia, o prêmio Berta Lutz voltou a ser entregue a personalidades que se destacam na defesa dos direitos da mulher. Cada uma do seu jeito e em sua área de atuação, elas ajudaram a melhorar a vida de outras mulheres. Defenderam direitos, propuseram leis, estimularam com o exemplo, contribuíram com a ciência, lutaram pela igualdade de gênero. Trabalho reconhecido pelo Senado com a entrega do diploma Berta Lutz, uma referência à bióloga, política e ativista, que foi uma das figuras centrais do movimento pelo voto feminino e pela emancipação das mulheres no Brasil. Desta vez, 21 mulheres foram homenageadas. Empresárias, profissionais liberais, cientistas, juízas, desembargadoras, parlamentares. Entre as homenageadas, a infectologista Margarete Dalcomo, que participou de forma online, a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que não pôde comparecer, e a empresária Luísa Trajano, que mandou o representante. A ex-governadora do Rio Grande do Norte e ex-prefeita de Natal, Vilma de Faria, que morreu em 2017, recebeu homenagem póstuma. A secretária de governo, Flávia Arruda, falou em nome das homenageadas. Todas nós honradas em receber esse prêmio, sabemos que mais importante que a luta de cada uma na área de suas atuações, pelos direitos e pela participação da mulher na vida do país, é a consciência que temos da responsabilidade de continuar lutando por igualdade, de defender as milhares e milhares de mulheres que sofrem violência e preconceitos. Enfim, de lutar por uma sociedade mais justa. Que a memória de Berta Lutz e esta singela homenagem do Senado Federal sirvam sempre de inspiração a cada uma das senhoras que a recebem neste momento e sintam-se, evidentemente, todas honradas pelo Senado Federal com a outorga dessa comenda. Na sessão, uma homenagem especial à farmacêutica bioquímica Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência doméstica e que dá nome à principal lei de combate à violência contra mulheres no Brasil. Ela recebeu o diploma Berta Lutz em 2005 e na sessão desta quarta-feira falou em nome de todas as mulheres que receberam o diploma nesses 20 anos. Eu perdi o movimento das pernas, mas posso dizer que criei asas que me foram dadas por todas as pessoas que são engajadas com a nossa causa e que multiplicam e assumem o seu verdadeiro papel de transformadores sociais. Vamos ocupar os espaços de poder para fazer uma diferença real na vida das mulheres, dos grupos que mais precisam, gente. Na economia, na educação, na ciência, na saúde, na segurança pública, na sociedade. A construção de um mundo novo e melhor é possível. O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, foi o tema da audiência pública na Comissão de Meio Ambiente nesta quarta-feira. Os participantes discutiram questões relacionadas à segurança hídrica e mudanças climáticas. Antes do debate, os senadores examinaram e aprovaram projeto que obriga a administração pública federal a adotar medidas de economia e otimização de consumo de energia elétrica e de uso da água. A administração pública federal seja a primeira a adotar práticas contemporâneas, modernas, que visam exatamente a proteção do meio ambiente e a economia de energia e de água. Se queremos construir uma sociedade mais justa e sustentável, o primeiro passo é cobrar do poder público uma postura exemplar quanto ao uso racional de água e energia elétrica, com a adoção cada vez mais de energias renováveis, sobretudo a fotovoltaica, para que assim empresas e cidadãos sejam inspirados a seguirem o mesmo caminho. Os debatedores mostraram a vinculação entre escassez de água e mudanças climáticas.
Leonardo Boff lembrou os riscos do acúmulo de dióxido de carbono e de metano na atmosfera. Só com o acumulado nós vamos ao encontro de eventos extremos inevitáveis. As grandes mudanças do clima da Terra provavelmente estarão além de nossa capacidade de prevenir e elas serão irreversíveis. Temos técnica e ciência, não para evitar esses danos, para minorar esses danos. Em várias áreas do semiárido brasileiro, nós já temos desertos. E a tendência, pelo curso que as coisas estão indo, pelo modelo de desenvolvimento adotado, pela falta de políticas públicas adequadas, é que esse processo se agrave cada vez mais. E todos esses desastres geram uma situação de extrema vulnerabilidade para essas populações. Econômica, vulnerabilidade social, ambiental, política, colocando em risco a segurança hídrica, que a gente está debatendo aqui hoje, colocando em risco a segurança alimentar, colocando em risco a segurança humana e as condições básicas para a redução da pobreza. Falar sobre a água é falar sobre o acesso a esse recurso natural. E aí temos que encarar desigualdade e desperdício. 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada. Com essa água desperdiçada, daria para atender toda a Suíça, toda a Bélgica, parte da França e todo o norte da Itália. Só com a água desperdiçada, 40%. Enquanto 60% da água potável acessível abastecem apenas 9 países no mundo, 80 outros países sofrem com grave falta dela. Mas a sociedade tem se articulado em todos os lugares para enfrentar esses desafios. E há o que comemorar. Mais de 1,2 milhões de famílias possuem cisternas de captação de água de chuva para o consumo humano no semiárido brasileiro. Mais de 170 mil famílias com tecnologias de armazenamento de água de chuva para a produção de alimentos. Mais de 7.400 escolas com cisternas de armazenamento de água de chuva de 52 mil litros para o funcionamento das escolas rurais. E mais de 900 bancos de sementes, que é a base da segurança e da soberania alimentar dessas famílias. O representante da Agência Nacional de Águas lembrou o desafio que temos pela frente, a segurança hídrica. A capacidade de assegurar o acesso sustentável à água de qualidade em quantidades adequadas, a manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do desenvolvimento socioeconômico, para garantir proteção contra a poluição hídrica e desastres relacionados à água e preservar os ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política. Ele falou do impacto da água no trabalho, na educação, na cidadania. Nordestino, ele se emocionou ao lembrar a peleja das mulheres no sertão em busca de água. São as mulheres as responsáveis pelo suprimento da água nas suas casas, tendo que, ainda em algumas regiões do Brasil, como nos interiores do semiárido, carregar latas d'água por vários quilômetros. Todos os dias. Sou nordestino e sei o que é isso. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou uma audiência pública nesta quarta-feira para discutir os impactos da venda da refinaria Isaac Sabah, a REMAN, no estado do Amazonas. O senador Plínio Valério, autor do pedido dessa audiência pública, quer explicações sobre a venda da refinaria Isaac Sabah, a REMAN, no estado do Amazonas. A refinaria foi negociada em agosto do ano passado por 994 milhões de reais para o grupo Atem. Mas a venda ainda não foi concluída. Pesquisadores apontam que a refinaria valia 30% mais, o equivalente a 1 bilhão e 463 milhões de reais, segundo estudos do INEP, Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Se a gente considerar o cenário piso da nossa estimativa, ainda assim, a venda teve um desconto, entre aspas, de 30%. Foi por um preço muito abaixo do valor de mercado. Segundo o representante do DIEESE, o Amazonas já sofre um aumento nos preços dos combustíveis por conta da venda da refinaria. O estado do Amazonas já vem sofrendo, para além do povo brasileiro como um todo, já vem sofrendo
em relação aos preços dos derivados por conta do processo de venda da RLAM, que agora passa a vender mais caro também na região, e por conta dessa redução da produção da refinaria. O coordenador da Federação Única dos Petroleiros conta que o mesmo processo de aumento nos derivados aconteceu na Bahia, após a venda da refinaria RLAM. A Bahia hoje, como aqui foi citado pelo companheiro Marcos, ela tem a gasolina mais cara do Brasil, por conta desse monopólio privado regional que foi ali constituído. Por conta da falta de compromisso dessa empresa, obviamente, com a população baiana e nordestina, que recebe os derivados de petróleo da refinaria Landulfo Alves. Hoje, justamente, por conta disso, a gasolina, ela já chega na Bahia a R$ 8,90, senador, em alguns postos. Não dá para distorcer, não dá para culpar quem compra, nós temos que culpar quem vendeu. Porque a empresa, ela está no mercado. Se é oferecido, se me oferece, eu sou empresário, me oferece uma coisa e me interessa, eu vou comprar. A finalidade aqui é de dar eco ao grito dos petroleiros, é de dar eco a uma categoria que precisa ser ouvida. E a finalidade a gente vai cumprir, que depois é passar a informar todos os senadores e as autoridades que vocês disseram aqui, para que todos nós possamos tirar o nosso juízo. Ser contra ou a favor, por exemplo. Eu sou contra a privatização da Petrobras, eu já tenho o juízo formado. Um problema que afeta o cotidiano de milhões de pessoas mereceu destaque em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A incontinência urinária compromete a saúde, sobretudo das mulheres após os 40 anos de idade. Médicos e especialistas convidados participaram do debate. Quando nascemos, os cuidados são muitos e necessários. Falar e andar são etapas do desenvolvimento normal, assim como controlar nossas necessidades fisiológicas, sem precisar mais do uso de fraldas. Na vida adulta, porém, a ausência desse controle compromete o cotidiano da pessoa. Cerca de 5% da população brasileira sofrem de incontinência urinária. A incontinência urinária afeta principalmente mulheres após os 40 anos de idade. E é evidente que se trata de um problema de saúde pública. Assim, a Comissão de Assuntos Sociais promoveu uma audiência com médicos e especialistas para debater o tema. Médicos e especialistas concordaram com a necessidade de informar melhor a população. A audiência cumpre uma etapa necessária para a aprovação do projeto que institui na data de 14 de março o Dia Nacional da Incontinência Urinária. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação. A Associação Brasileira pela Continência, por que essa associação surgiu, né? Então, foi uma associação fundada em 2013 pelo Ray Labori, um grupo de médicos especialistas, com uma equipe de diferentes especialistas para tratamento entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos, com uma missão de oferecer informação e ajuda às pessoas com incontinência urinária e fecal no Brasil. Realmente é importante a gente debater essa questão e falar sobre esse assunto da incontinência é muito interessante para conscientizar a população. Nós sabemos que ao longo dos últimos anos, o Brasil, o planeta inteiro, mas o Brasil especialmente, está experimentando isso de uma maneira talvez um pouco mais rápida, com um aumento da população de idosos. E aquela incontinência urinária, que efetivamente era um problema que no passado era uma atenção maior dada às mulheres, fez com que os homens também entrassem nesse rol, porque os homens também começaram a ter incontinência urinária fruto dos processos de envelhecimento. Hoje o dia é de conscientizar as pessoas de que não se deve ter vergonha da situação. Devemos acolher os que sofrem desse distúrbio e incentivá-los a procurar o auxílio. Tratamento médico é eficiente e produz melhora da qualidade de vida. Em um percentual significativo, tem-se a cura. Dia 14 de março é muito importante, porque é a data mundialmente destinada a chamar a atenção das pessoas para a questão. Ao participar de um seminário sobre o Holocausto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Senado tem combatido o preconceito e a discriminação no Brasil. Na abertura do primeiro seminário sobre a temática do Holocausto, promovido pela Confederação Israelita do Brasil, o presidente do Senado mostrou preocupação com falhas no sistema de educação e com as redes sociais, que, em alguns casos, podem permitir a propagação dos discursos de ódio. Nesse instante da quadra histórica do Brasil, há pontos de retrocessos que todos nós temos o dever de combater, sobretudo
com a ampliação da comunicação através das redes sociais e a extraordinária capacidade de disseminação das chamadas fake news, que propagam ódio, discriminação, preconceitos, ataques às instituições, ataques a comunidades, ataques a pessoas. Todos nós temos essa obrigação e o Senado recentemente se desincumbiu ao apreciar e aprovar um projeto de lei nesse sentido que visa justamente instar todas as instâncias, inclusive aquelas que protagonizam a comunicação via rede social, de responsabilidade nesse combate da disseminação de fake news e do ódio no Brasil. Disse também que o Senado tem combatido o preconceito e a discriminação. Temos um trabalho extraordinário no Senado, que responde de maneira imediata, o Senado da República, no combate hoje ao racismo, inclusive com um trabalho extraordinário do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, nesta frente de combate ao racismo, assim como temos um combate muito duro e muito forte contra a discriminação por orientação sexual, um trabalho muito efetivo e de denodo do senador Fabiano Contarato e outros tantos senadores, uma casa atenta aos direitos das mulheres, então uma casa atenta a essa busca de igualdade. A sessão plenária do Senado hoje está marcada para as 4 da tarde. Vamos ver então o que está previsto para a votação na sessão de hoje. O primeiro item é o projeto que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Também pode ser analisado o projeto que prorroga a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas nos contratos do Sistema Único de Saúde. O projeto de lei que institui a Política Nacional de Fomento à Cultura também está na pauta. Se aprovada, vai ser chamada Lei Aldir Blanc. E pode ser votado ainda o projeto que reconhece o extermínio de ucranianos por meio da fome como genocídio e institui o 4º sábado de novembro como dia de memória do Holodomor. E a nossa reportagem conversou agora há pouco com o relator desse projeto sobre o Holodomor, que pode ser votado hoje à tarde em plenário. O senador Oriovisto Guimarães ressalta a importância da comunidade ucraniana no Brasil. O Brasil tem cerca de 600 mil habitantes que são descendentes de ucranianos, que vieram para cá há muito tempo atrás. 80% deles moram no Paraná. Eu tenho muitos bons amigos que são descendentes de ucranianos lá em Curitiba. E a Ucrânia, que coincidentemente está passando agora por uma nova invasão russa, não é? Com mais já de 2 milhões de refugiados, com hospitais, prédios sendo bombardeados, não é a primeira vez que isso acontece. Lá em 1932, 33, quando Stalin era o ditador plenipotenciário da Rússia, eles anexaram a Ucrânia, fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin quis implantar o que ele entendia como correto, que eram as fazendas coletivas. E a Ucrânia, que tem as terras mais férteis do mundo, uma terra preta, muito fértil, grande produtora que é de trigo e de gêneros alimentícios, de modo geral, foi forçada a entrar nessa história de fazendas coletivas pelo Stalin. E como os camponeses ucranianos reagiram a isso, que eram pequenos proprietários que reagiram a isso, Stalin requisitou, através do Partido Comunista, que também tinha os seus membros na própria Ucrânia, requisitou todo o alimento que eles produziam, requisitou tudo. Não deixou sequer o suficiente para que eles pudessem comer. Nós temos testemunhos de sobreviventes, diz que foi uma mortandade enorme que aconteceu na Ucrânia. Mais de 3 milhões de pessoas morreram de fome. E daí é que vem a palavra Holodomor, que em ucraniano quer dizer exatamente isso, deixar morrer de fome. Uma das sobreviventes dessa época, em 2013, gravou um vídeo para a BBC de Londres, dizendo que ela sobrevivia comendo folhas de ortiga, palha de trigo e coisas que conseguisse encontrar. E que ela era criança ainda, que quando começaram as aulas, né, em 32 ou 33,
que ela voltou para a escola, 2/3 das carteiras estavam vazias. Os seus colegas de turma haviam morrido. Então esse Holodomor é reconhecido como um grande massacre. Assim como o Holocausto foi um grande massacre com o povo judeu, o Holodomor foi um grande massacre contra o povo ucraniano. E é importante que o Brasil reconheça essa data, que conste como uma data que o Brasil reconhece, porque se trata de um genocídio contra um povo e a humanidade, infelizmente, tem, ao longo da nossa história, nós temos esse lado selvagem nosso, esse lado animal do homem, que quando falham as negociações, quando falha a inteligência, o homem age como animal e resolve as suas diferenças na força bruta, na lei da selva. Isso é a guerra, né? Quem quer entender a guerra tem que pesquisar o irracional, e não o espírito e não o racional, porque o racional conversa, o irracional comete violência. Então se trata disso, é um projeto, é uma data que já é reconhecida pela ONU, já é reconhecida por vários países e nós devemos esse reconhecimento à história do povo ucraniano e que isso sirva de lição, assim como o Holocausto hoje serve de lição, para que essas coisas não aconteçam novamente, não é? Para que a humanidade aprenda com esses grandes absurdos que ela já cometeu e não os cometa de novo. Essa é a essência desse projeto. E também conversamos com a senadora Elisiane Gama, relatora do projeto que prorroga até 30 de junho deste ano a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas dos contratos do SUS. Essas organizações sociais hoje em todo o Brasil têm um papel fundamental no atendimento à saúde brasileira. No período, por exemplo, da pandemia, nós tivemos, não há dúvida nenhuma, redução. Por exemplo, houve um foco muito maior para o caso da Covid-19. Então, as outras doenças, sobretudo aquelas mais eletivas, elas acabaram sendo postergadas em função da urgência, não é, que se tinha do atendimento para a Covid-19. Então, é claro que essas metas desses órgãos em relação ao Ministério da Saúde pelo atendimento do SUS, elas acabaram ficando totalmente alteradas. Então, não dá para exigir delas o cumprimento dessas metas no momento realmente intenso, onde o atendimento era exclusivo aí, ou quase que exclusivo, para a pandemia, para a Covid-19. O Congresso Nacional vem analisando isso, eu inclusive fui relator em alguns momentos, e a gente tem aprovado aqui dentro do Congresso Nacional. A gente precisa fazer valer isso para que essas instituições não tenham prejuízos e o recurso do SUS, que na maioria das vezes é o que segura o atendimento nesses hospitais, possam chegar de forma direta sem nenhum prejuízo por parte do Ministério da Saúde no Brasil. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a Lei Henri Borel, que endurece penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram a Lei Henri Borel, em homenagem ao menino de 4 anos assassinado em 2021 no Rio de Janeiro. O projeto de lei endurece as penas para crimes contra crianças e adolescentes. A proposta também cria mecanismos de enfrentamento à violência doméstica e institui o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a criança e o adolescente. Na justificação, as autoras pontuam que não são isolados casos como o do menino Henri Borel, vítima de violência praticada em ambiente doméstico, e que é necessário dar um basta às inúmeras tragédias que assolam crianças e adolescentes em contextos similares. Para tanto, propõe mecanismos de proteção da infância e da juventude contra a violência doméstica, inspirados pela Lei Maria da Penha. A proposição agrava a punição para o crime de homicídio contra menores de 14 anos, que passa a ser considerado hediondo. O texto também muda a forma de contagem de tempo para a prescrição de crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam crianças e adolescentes. Entre janeiro e setembro de 2021, o Disque 100, Serviço de Denúncias de Violações de Direitos Humanos, mantido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou mais de 119 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A situação é, de certo, ainda mais grave, considerando a notória subnotificação de registro de casos de violências praticados em determinado contexto, a saber, o doméstico. No caso de crianças e adolescentes, os agressores encontram uma dupla vantagem
vantagem, pois aproveitam-se do desenvolvimento incompleto da vítima, de sua fragilidade física e intelectual, da sua incapacidade para se autodefender, para perpetrar os crimes mais odiosos, na certeza de que não haverá reação, denúncia e, consequentemente, punição. 60% dos casos de violência doméstica no Brasil não acontece com mulheres. Acontece com crianças de 0 a 14 anos de idade, dentro de casa. No pronto-socorro, dificilmente chega uma mulher espancada para não vir um filho também espancado. Só as medidas punitivas não resolvem, mas se souberem que pode fazer e não vai dar em nada, a gente não pode deixar. O plenário também aprovou uma medida provisória que autoriza a prorrogação por mais 2 anos de contratos temporários de 215 médicos veterinários no Ministério da Agricultura e de 55 contratos até novembro deste ano na Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o governo, sem a prorrogação, a atividade na ANS, por exemplo, terá redução de 60% no pessoal, o que pode representar perda anual de cerca de 140 milhões de reais para o SUS. A suspensão da prorrogação dos contratos temporários do MAPA poderia trazer riscos inadmissíveis para as atividades de vigilância, inspeção e defesa agropecuária. As atividades desempenhadas pelos servidores temporários da ANS também não podem ser interrompidas em razão da sua importância no contexto do Fundo Nacional de Saúde. A contratação de profissionais por tempo determinado para atividades hoje necessárias no serviço público, mas que no curto ou médio prazo entrarão em desuso e deixarão de ser demandadas, não justificando a realização de concursos públicos para a contratação de servidores efetivos. A medida provisória possibilita ainda atender à contratação temporária de apoio técnico operacional ou especializado relacionado a demandas sazonais. Outro projeto aprovado pelos senadores determina que pessoas com deficiência em idade escolar na primeira infância tenham prioridade no acesso a órteses, próteses e tecnologias assistivas. O Brasil precisa de crianças na escola e não pode haver motivo que limite tal acesso. Se a lei garante o fornecimento de órteses e próteses aos que dela necessitam, os estudantes devem sim ter prioridade, pois não é admissível que a criança com deficiência seja privada de estudar em razão apenas da sua condição. Não podemos normalizar a exclusão e desistir dessas crianças, quando os mandamentos constitucionais e éticos aplicáveis são os de priorizar e incluir. O plenário do Senado aprovou ainda a Lei Orlando Brito, isenção tributária na compra de equipamentos para uso exclusivo das profissões de fotógrafo e cinegrafista, no limite de R$50 mil. O beneficiário é obrigado a permanecer com o material adquirido pelo prazo mínimo de 2 anos. O presidente da Comissão de Educação disse que pretende colocar em votação amanhã o requerimento de convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em áudio, o ministro disse que o presidente pediu para que fossem priorizados amigos de um pastor na distribuição de recursos do MEC. E recebemos hoje um requerimento do nobre senador Randolph, convocando o ministro da Educação para prestar esclarecimentos sobre as suas próprias palavras. Porque o ministro diz, numa reunião com prefeitos, com assessores e com 2 pastores, pastor Gilmar Santos, pastor Arilton Moura, e ele diz lá, com todas as letras, tá a palavra dele lá, que em primeiro lugar vai levar os recursos para os municípios que mais precisam. E em segundo lugar, vai levar os recursos para os amigos do pastor Gilmar. Se isso aí não for tráfico de influência, eu acho que não existe tráfico de influência. E em seguida diz que está cumprindo uma determinação com o presidente da República. Verdade seja dita que hoje ele se desautorizou, ele se desdisse, tirou aquilo que havia dito. É um assunto gravíssimo, estamos tratando de uma área sensível,
uma área da maior responsabilidade, que é a educação, e evidentemente que recursos públicos não podem ser tratados com essa leviandade e com essa leveza toda. E eu já mandei pautar o requerimento do nobre senador Randolph, e quinta-feira pela manhã nós vamos então submeter aos colegas lá da comissão para aprovar. Sendo aprovado, o que eu espero, imediatamente eu vou convocar o ministro para que venha aqui dar os devidos esclarecimentos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.